Muito bem, a gente está de volta e agora para falar sobre um assunto que a gente discutiu no programa hoje, o principal, que foi uma denúncia, né, feita dentro do programa. A gente trouxe essa questão da participação do crime organizado na Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Nós chegamos a bater um papo com o ex-ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e ele trouxe essa preocupação gravíssima. Né, Alfredo, você acompanhou a entrevista e eu quero saber, Alfredo, o que você pensa disso aí, dessa denúncia, porque é uma investigação sendo feita pela Polícia Federal, são fatos apresentados pela Polícia Federal de envolvimento direto do crime organizado na Prefeitura de João Pessoa. E isso demonstra, pelo menos pelo que foi apresentado pela Polícia Federal, que isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: você acha que isso está acontecendo também em outras grandes capitais brasileiras? Existe essa probabilidade? E se não, será que isso pode representar um risco muito grande para um futuro bem próximo, se nada for feito? Bom, eu quero que fique bem clara a minha posição. Eu não tenho medo, não tenho problema em assumir isso. Claro que há participação do crime organizado, das facções, das milícias no processo eleitoral. Essa é uma realidade assustadora e eu vou dizer mais, Paulo. Essa é uma realidade de norte a sul do nosso país, infelizmente. Não é um caso isolado. Nós temos que entender que o crime organizado, ele se inseriu, começou a fazer parte da sociedade brasileira por omissão, por conivência, por cumplicidade de muita gente. Existem muitas comunidades, não só como essa da denúncia de gravação lá na Paraíba, mas em vários estados, em várias cidades. Eu poderia contar de trocentas cidades onde, em determinados espaços, só entram os candidatos autorizados pelo chefe do crime organizado. Nós ainda temos bem vivas as imagens, os relatos daquelas pessoas que foram espancadas e justiçadas depois da eleição de 2022, pessoas de comunidades que resolveram votar no Bolsonaro. Então, veja bem, o crime organizado, ele durante muito tempo ele foi tratado, digamos assim, com condescendência, Paulo, com cumplicidade, com conivência. Eu espero que, diante da gravidade desse momento que nós vivemos, as pessoas criem mecanismos de coragem e encorajamento para fazerem essas denúncias. Infelizmente, Paulo, não é apenas da Paraíba, isso acontece em muitas comunidades no Rio Grande do Sul, posso te falar porque eu sou de lá, acontece em Santa Catarina, eu fiz campanha em muitas cidades de Santa Catarina, eu fiz campanha em Brasília, fiz campanha em Goiás, fiz campanhas políticas em vários estados. Infelizmente, essa realidade da Paraíba não é uma realidade específica de uma comunidade, mas um quadro vergonhoso da forma como a política no Brasil se transformou nessa relação, nesses diálogos cabulosos das facções criminosas com grupos políticos. Não, isso aí faz um certo sentido, porque desde a época de Leonel Brizola, que a gente escutava, né, os argumentos, né, Leonel Brizola, do PTB, de que ele havia feito conchavos, né, com os traficantes das comunidades, né, e pedia que a polícia subisse o morro e, em troca, a comunidade teria que votar nele. Isso era o que diziam na época, né, os adversários de campanha e aquela coisa toda que a gente ouvia. A verdade é que a polícia realmente dava uma certa trégua para aqueles chefes, né, do crime organizado nos morros no Rio de Janeiro. Então é possível mesmo que esse tipo de coisa aconteça. Agora, já que estamos falando de prefeitura, como é que você vê essa situação nova agora na reta final, um crescimento assustador novamente de Pablo Marçal
para a Prefeitura de São Paulo? Porque uma nova empresa de pesquisa divulgou que agora ele está empatadíssimo com o Ricardo Nunes e a um pontinho só percentual de Guilherme Boulos, ou seja, Guilherme Boulos com 26 e os outros dois com 25. Lembrando que o Pablo Marçal estava lá em cima, depois daquele episódio com o Datena, da tal carta também de Donald Trump, ele desceu um pouquinho, né, mas agora voltou a subir. O que você acha disso, Alfredo? Ele está voltando a subir no momento decisivo, na minha opinião. Eu fiz uma aposta há um bom tempo que o segundo turno em São Paulo será entre o Nunes e o Pablo Marçal. Essa é a minha aposta. Mas o que há por trás desse fenômeno Pablo Marçal e muitos eleitores e muitos adeptos do Bolsonaro acabam inclusive me atacando por eu dizer isso? Na verdade, o que nós estamos observando é que o povo tem uma fadiga desse modelo da velha e carcomida política. Falem o que quiserem. O Nunes representa a velha política. Me desculpem. O vice é do Bolsonaro. Poxa, vocês conhecem algum vice que faça alguma coisa útil? Nós tivemos aí 4 anos do governo Bolsonaro e o vice do Bolsonaro não fez nada útil. Vocês conhecem alguma ação de um vice? Não, quem manda numa prefeitura é o prefeito. Daqui a pouco eu vou falar de uma ação do vice, hein? Vou falar daqui a pouquinho de uma ação do vice. Aí eu já sei, e gostei do spoiler, mas é o vice que repete um modo de atuar e pensar e agir do titular. Ele repete o modelito do titular. Agora, então, o que nós precisamos entender é que o povo que está indo para o Marçal é porque ele está cansado desse velho jogo político. Eu não vou dizer A nem B, eu quero que as pessoas parem para entender. Eu fiz uma colocação e vou reiterar. Muitos dos que hoje simpatizam com o Marçal veem no Marçal um Bolsonaro de 2014 e 2015, um Bolsonaro do enfrentamento, um Bolsonaro da língua solta, o Bolsonaro que foi para cima da Maria do Ossário, o Bolsonaro que não parou, porque, calma aí, em 2013 e 2014, Bolsonaro não era conservador, ele era apenas e tão somente antipetista. Lembre-se disso, o Bolsonaro se transforma em um cara conservador já na proximidade da eleição, graças principalmente à questão do Paulo Guedes. Então, nós não podemos confundir. O que eu estou vendo no Marçal, que eu acredito que ele vá para o segundo turno contra o Nunes, o que eu vejo nessa situação do Marçal é que o povo está cansado daquele jeito empolado, daquele jeito convencional, e num ato de verdadeiramente fadiga com esse modelo, Paulo, as pessoas estão buscando o Marçal. Quem tem o direito de dizer que o povo está errado? Eu não me sinto capacitado, nem habilitado, nem autorizado a dizer que o povo está errado. Por quê? Porque a gente não tem o direito de julgar o que os outros pensam. Nós temos o direito de opinar sobre aquilo que nós estamos vendo. E o que eu vejo é o Marçal servindo, Paulo, como um cara que está sendo desaguador, está sendo o caminho das pessoas que estão cansadas da velha política. Se ele vai ser um bom prefeito, não sei. Olha, e te digo mais uma coisa. São as probabilidades, né? Quando você analisa os 3 candidatos de ponta, você analisa também pelas probabilidades. Você conhece o histórico de Guilherme Boulos, você já conhece o histórico de Ricardo Nunes, e o histórico que você conhece de Pablo Marçal é de um empresário extremamente bem-sucedido. Então, se você já conhece aquilo que se apresenta e você não gosta, e aí a sua tendência é ir por aquele lado que você ainda não conhece e que pode ser
uma grande surpresa, pode ser sim uma boa surpresa. Você agora falou que Bolsonaro em 2014 era o que era e acabou se tornando um presidente que nós tivemos, que foi excelente, que fez um excelente governo, entendeu? Então, esse tipo de coisa pode vir a acontecer, eu diria até mais além. Muita gente reclamava, porque não entendia na época, e criticava o Enéas Carneiro. Você lembra disso? Enéas Carneiro. E hoje, o Enéas Carneiro se mostra, né, ou seja, pelo que a gente vê e lembra do que ele falava, se mostra hoje uma pessoa atualizadíssima com o momento cotidiano, com aquilo que nós estamos vivendo hoje. E naquela época ninguém entendia. Então é possível, sim, que o Pablo Marçal represente essa insatisfação do povo brasileiro com a política já carcomida, usando as suas palavras, e faça, com o desejo que ele tem e com a experiência que ele tem de um bom empresário, é possível sim que ele faça um governo muito bom para a cidade de São Paulo. São só 4 anos. E o que ele fizer aí com o que ele vem de vontade, ele quer mostrar que vai fazer um governo correto dentro daquilo que ele está planejando. Pô, o cara ontem apresentou, ou anteontem, não me lembro mais bem aqui, já apresentou o secretariado dele todo. Ou seja, ele já sabe aquilo que ele vai fazer, já tem plano de governo e disse que os outros candidatos não apresentam o secretariado porque tem conchavos. Aí que é a verdadeira causa desse problema. Já ele não tem conchavos. Ele apresentou, falou, olha, esse aqui vai ser esse aqui vai ser esse, vai ficar nesse lugar. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Então, eu acho que nós temos uma situação na Prefeitura de São Paulo peculiar, em todos os sentidos. E por isso tem chamado muita atenção e nos levado a analisar a situação como um todo. Isso é bem bacana. Mas agora, eu vou te falar do que nós temos a respeito do vice-presidente. Muita gente não sabe no Brasil porque não teve acesso a essa informação. Mas o vice-presidente Geraldo Alckmin soltou uma coisa curiosa, um gráfico da Latinometrics, que nós estamos mostrando agora. How does Brazil's government make and spend $1 trillion? Ou seja, como que o Brasil faz, né, levanta e gasta $1 trilhão. Olha só o aspecto. Nesse mesmo gráfico, ele coloca a fonte ali como Latinometrics e ali do outro lado o portal da transparência. Só que nós conversamos com a Latinometrics e a Latinometrics disse que esse gráfico não é dela. Ou seja, de acordo com ela, esse gráfico, ninguém sabe de onde que veio, como é que surgiu esse gráfico. Mas o que mais chamou a atenção nessa história toda foi o vice-presidente botar em dólar. Ou seja, ele não falou em real, sendo que o real perdeu cerca de 10% a 15% do seu poder, né, de moeda. E ele transferiu isso para dólar, ou seja, está falando ali de $1 trilhão, que deveria ser de reais, mas colocando em dólar, nós estamos falando aí de cerca de 6 trilhões de reais. Não é? Se a gente faz a conversão. E mais uma coisa, ele disse que a Bolsa bateu um recorde, né, de mais de 135 pontos, o Ibovespa. Onde é que ele conseguiu essas informações? Ali, nessa análise crítica que nós apresentamos nesse gráfico, todas as informações do vice-presidente são contestadas e desmontadas. O que você acha dessa realidade aí, Alfredo? Paulo, meus caríssimos amigos que acompanham a nossa luta pela informação. Alguém de sã consciência dá alguma credibilidade ao que fala, por exemplo, o Lula? Não. Infelizmente, o Alckmin, por ambição de poder, Paulo, ele entrou na mesma seara. Eu penso que há uma convergência muito grande. Eles voltaram à cena do crime e voltaram mais parecidos do que nunca.
naquilo que ficou conhecido como o Teatro das Tesouras. Hoje sabe-se que eram a mesma cara da mesma moeda de um lado só. Então, o Alckmin está aproveitando o seu momento de poder para conspurcar totalmente o que restava da sua biografia. Não existe mais nenhum nível de credibilidade no que o Lula e o Alckmin falam. Eles falam a mesma língua da mentira, da adequação, da manipulação. Nós estamos observando no Brasil, Paulo, um processo de destruição das instituições. O Portman está destruindo o IBGE, o Lula está destruindo o Itamaraty, o Alckmin está destruindo através da desinformação e da manipulação da informação equivocada, errônea. É crime você usar uma fonte de informação e essa fonte não ter consonância com a realidade ou com a publicação original. O que o Alckmin está fazendo, na verdade, é apenas um grande circo. Todos nós, eu sempre falo o seguinte, a economia real, Paulo, quem vive somos nós. Nós sabemos que a economia brasileira está indo para o saco, está indo para o ralo. Esses números, tem um livro chamado Sem Pátria, Paulo, que eu li quando eu tinha 15, 16 anos, e nesse livro tem uma frase que me marcou e me acompanha até hoje. É impressionante como os políticos, como os líderes políticos gostam dos números. Mas por que eles gostam tanto dos números? Porque os números impactam emocionalmente as pessoas e as pessoas não questionam esses números. Eu vou me alongar um pouco só para lembrar que o Lula vivia pelo mundo dizendo que existiam 30, 35 milhões de crianças nas ruas do Brasil. Na reunião recente com o Bill Gates, ele falou que tinha tirado 25 milhões de pessoas em um ano da linha da fome. Os números grandiloquentes, eles são apenas e tão somente uma característica de um modo de ser, de agir e de destruir os fatos. Infelizmente, o Alckmin, ele entrou na vala do poder e acabou usando da desinformação. Isso é mentira. Eu não gosto nem de falar em fake news, mas isso chama-se mentir. Tergiversar sobre a realidade. Negar a realidade, Paulo. Nós estamos vendo um momento assustador. Eu, inclusive, é a minha tese, para mim, esse governo vive de cortinas de fumaça, cria números, números e números. Então, infelizmente, o que nós estamos observando é que, em lugar do Alckmin dar uma melhorada no perfil do Lula, o Lula conseguiu desnudar e revelar o perfil verdadeiro do Alckmin de usar a desinformação e a apropriação indevida de informações para justificar as suas próprias ações.